E aí, eu sou o Léo. Esse vídeo é um pouquinho diferente. Geralmente vocês me veem fazendo teorias mega trabalhadas, pegando capítulo, pegando página, pegando várias referências. Mas dessa vez eu queria fazer um vídeo falando de fã pra fã. Se você é como eu, que leu One Piece desde muitos anos atrás, ou se você começou esse ano, ano passado ou ano retrasado, ou acabou de chegar nos mangás atuais, ou até tá no meio da história, o pensamento que sempre fica a respeito desse mangá é: o que é o Tesouro One Piece, como vai ser o final, e será que esse final vai ser realmente bom como a gente imagina? Eu acho que se eu pudesse falar de 70% da relação que existe entre o fandom e o mangá, é uma coisa só chamada teoria. Esse mangá faz a gente teorizar desde o início dele até os capítulos atuais, e a teoria sempre é o que formou a fandom do One Piece, e sempre é o que faz a gente querer chegar ao final dessa história e descobrir o que tem lá. A gente, por exemplo, aqui no canal sempre tá trazendo teoria e sempre tá falando de teorias grandes, até como aquela que vocês gostaram muito, que foi um dos maiores vídeos aqui do canal, que é o Eiichiro Oda Não Pode Ver, e eu escrevi aquele roteiro inteiro com todas as ideias, as grandes maiores ideias que eu tinha a respeito do mangá, e a teoria sempre é algo que mexe com o fandom. O sentimento de descobrir o que vai acontecer no final dessa história e o sentimento de saber o que é o grande tesouro que o Oda tem guardado por tanto tempo é o que faz a gente ficar engajado nesse mangá e querer descobrir o que vai acontecer, como vai ser o fim da história do Luffy. E obviamente junto com isso vem aquele sentimento: e se todo esse tempo que eu acompanhei essa história chegar no final e ele for um final frustrante? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai procurar uma resposta pra isso. A minha relação com One Piece ela começa há muito tempo atrás. Eu tava vendo televisão num sábado de manhã assistindo desenho, que é o que eu sempre gostava de fazer, e um desenho específico me chamou a atenção, que era o One Piece. Na época passava dublado no SBT ainda, e eu gostava muito de assistir aquilo e tava mais ou menos no arco do Arlong Park. Inclusive aquela caminhada tocando Overtaken até o Arlong Park, eu vi aquilo na TV e é um dos momentos mais inesquecíveis do mangá pra mim. Eu acabei tendo acesso ao computador muito cedo, e foi através dele que eu comecei a acompanhar One Piece, e eu descobri que aquele desenho não era como os outros desenhos, ele era simplesmente gigante e tinha muita coisa pra assistir. Isso me empolgou bastante e eu comecei a acompanhar. Eu acho que na época o mangá devia estar ali no arco da Ilha dos Tritões, quase no finalzinho já, entrando pra Punk Hazard e pro Novo Mundo. E eu comecei a acompanhar aquilo, então praticamente cresci lendo e assistindo One Piece. E One Piece fez muita diferença na minha vida, não só por me ensinar muita coisa na minha formação, né, enquanto criança, ali pra adolescente, pra idade que eu tenho hoje, como toda a história também me ajudou em diversos momentos que eu não tava tão legal assim, quando eu tava me sentindo meio pra baixo. Eu vi a aventura do Chapéu de Palha, vi aquela interação dentro do Sunny e aquilo sempre me empolgou demais. Mas é claro que acompanhando essa história que nasceu dentro da minha cabeça as milhares de teorias que a gente solta hoje em dia aqui no canal e que eu escrevo pra vocês. Como eu comentei antes, as teorias é o que compõe muito bem o fandom. Todo mundo que lê esse mangá acaba fazendo uma teoria uma hora ou outra sobre algo que vai acontecer. Vídeo de perguntas aqui no canal, inclusive, é um dos vídeos mais divertidos de fazer, porque as teorias que vocês mandam a gente comenta aqui, a gente fala aqui nos vídeos. Então todo fã de One Piece acaba por fazer teorias por conta da história tão complexa e cheia de referências e de mistérios que existem nela. E óbvio que isso não é à toa. Uma hora você tá lendo uma história bem simples de um moleque que tem poderes que se estica e tá lutando com alguns piratas, do nada vira uma história política cheia de mistérios, referências, coisas até envolvendo religiões antigas e hieroglifos, e cara, a história vai pra um lugar que você nem imaginava, com armas ancestrais, um tesouro muito oculto que ninguém sabe o que ele significa, um grande governo que governa sobre o mundo inteiro de forma tirana. Enfim, o mangá se transforma em algo que a gente nem imaginava que poderia se transformar. E é óbvio que com isso a gente fica pensando: tá bom, que raios de fim vai ter essa história? Aonde isso tudo vai chegar? O que o Oda quer passar com toda essa história que ele tá contando? E esse é o sentimento que todo mundo sente lendo esse mangá, e isso é inevitável. A própria narrativa do Oda força a gente a ser assim e acompanhar a história dessa forma. E é exatamente por conta dessas teorias e desse sentimento que a gente fica se perguntando se o final de One Piece pode acabar vindo a ser frustrante e nada do que a gente imaginava. Mas talvez toda essa expectativa e todas essas teorias podem ser o que vai fazer a gente se frustrar com o final da história. É muito estranho até eu estar falando isso, porque sou um dos caras que mais escreve teoria, e todos os vídeos que eu tô participando sempre é alguma teoria que eu escrevi. Aquele vídeo do Eiichiro Oda Não Pode Ver, por exemplo, é uma teoria de 30 minutos que eu escrevi pra trazer pro canal. Mas tem uma coisa que por muito tempo eu me confundi, e eu sinto que muita gente também se confunde lendo o mangá de One Piece. As teorias, elas existem. A gente sempre gosta de pensar que aquele capítulo já falou isso. Caramba, o Oda ligou algo que já tinha acontecido no passado. O número desse capítulo faz um jogo de números com outro capítulo. Cara, isso é incrível. Onde isso vai levar? Isso é muito legal. Mas às vezes as próprias teorias que criamos acabam nos frustrando. Eu vou citar um exemplo bem simples. No arco de Wano agora, a Yamato apareceu com aqueles dentes e todo mundo pensava que a fruta que ela teria seria a fruta do tigre branco. Isso por conta de várias referências que existem no arco de Wano, a lenda do Momotaro, o tigre e o dragão, que é algo muito comum no Japão relacionado a guerras, e o próprio arco de Wano tinha diversas referências a isso, e muita gente teorizou que a fruta seria essa. Tem diversos vídeos no YouTube falando exatamente sobre isso, e acabou que a fruta da Yamato era algo completamente diferente. Era a fruta do lobo da boca grande, de uma história de uma lenda bem pouco conhecida, que era muito comum no Japão, mas a gente nem fazia ideia. E eu lembro que na época que saiu esse capítulo, muita gente até se frustrou. Tinha muita gente nos comentários dos nossos vídeos
vídeos falando, caramba, eu esperava que a fruta da Yamato fosse do tigre branco e que seria muito mais legal se fosse. Caramba, eu acho que o Oda vacilou aqui. Mas aqui eu quero te fazer pensar. As teorias, elas são pensamentos futuros do que pode acontecer na obra. A obra é uma história contada pelo Eiichiro Oda. O próprio nome teoria já explica bem isso. A gente tá teorizando algo que pode acontecer. Se o mangá trouxer algo diferente do que nós imaginávamos, é a forma como o Oda quer contar a história. Óbvio que tem que existir o senso crítico em nós, de imaginar, pô, não gostei disso aqui, acho que o Oda deu um vacilo nisso. Mas quando se fala de teoria, a gente não pode se frustrar com uma teoria, afinal que dá um pensamento nosso a respeito da obra, de um pensamento futuro, algo que o autor vai trazer ainda pra história. E talvez seja esse sentimento de tantas teorias sobre o que é o tesouro, o que é o reino antigo, o que é o século perdido, que faz a gente pensar que se for algo muito diferente do que todo mundo imagina, a gente pode acabar se frustrando. Outro exemplo disso é nos capítulos atuais. Muita gente imaginava que as Akuma no Mi seriam algo 100% científico, ou algo que a ciência misturou com o sobrenatural do mundo de One Piece e aí criaram as Akuma no Mi, ou que é uma lenda muito grande do passado e o maior cientista da história veio e trouxe uma teoria simples, que as Akuma no Mi são na verdade o desejo das pessoas. A própria fruta do Nika é o maior exemplo disso. Enquanto as pessoas desejarem o Nika, aquela fruta e aquela vontade, aquele guerreiro sempre vai existir. E tudo bem, já falamos aqui no canal que isso pode ser só uma metáfora e uma teoria do Vegapunk a respeito da origem delas e não necessariamente que essa é a origem das Akuma no Mi, inclusive eu acredito nisso. Mas de qualquer forma foi uma coisa que foi introduzida na história e muita gente se frustrou com isso. Muita gente até não gostou do Oda ter colocado isso na história, porque pensou, caramba, que solução fácil, eu não imaginava isso, as teorias que tinham eram muito mais legais. Mas cara, foram teorias que o próprio fandom criou. E como eu falei anteriormente, a gente pode não gostar muito disso. Eu, por exemplo, vou achar uma saída muito fácil se aquela teoria do Vegapunk for mesmo que é as Akuma no Mi. Mas de qualquer forma, aquilo que aconteceu naquele capítulo é como o autor queria passar a obra. E o que o Oda ainda tem guardado, se for de acordo com nossas teorias ou não, quem sabe? As teorias sempre são legais, a gente sempre vai continuar comentando elas. Mas se acontecer algo muito diferente, é como o Oda queria contar a história. E se a gente vai gostar ou não também, quem sabe? É o futuro da obra. A gente tem que descobrir isso com os nossos próprios olhos, lendo um mangá. Mas a gente não pode se frustrar com algo que a gente queria que acontecesse, justamente porque a história não é nossa. É a história dele, que a gente tá acompanhando. Se isso for ruim ou se isso for bom, quem sabe? Se for ruim, a gente vai comentar aqui. Como a gente já comentou diversas vezes, coisas que a gente nem gostou, por exemplo, no arco de Onigashima, que pra mim tem coisas muito ruins ali no enredo do que acontece na guerra. Mas de qualquer forma, isso vai ser a nossa opinião como fãs e leitores. Não podemos pensar como o cara que vai determinar o que é bom ou ruim de acordo com o que a gente espera que aconteça na obra. E é justamente aqui que eu queria falar algo muito importante pra mim e que eu acho que também vai ser importante pra você. Imagine agora que One Piece tá no arco final. Estamos na última guerra, ela acabou de começar. Só que tá faltando um monte de personagem, o enredo tá completamente bagunçado, faltou muita coisa pro Oda colocar na história, faltou muitos mistérios que simplesmente passou batido e a gente nem viu. E a história tá caminhando pra ter uma narrativa e um desfecho bem diferente do que nós imaginávamos e bem ruim, por assim dizer. Agora pense comigo. Pegue o primeiro capítulo desse arco final até o primeiro capítulo de One Piece. Pense em toda a aventura que tivemos até agora. Ou pense comigo, se One Piece acabar de terminar, o Oda não vai conseguir mais escrever a história e a gente nunca vai saber o que vai acontecer, sei lá, até no próximo capítulo com Garp e com Barba Negra, por exemplo. A história acabou e a gente sempre vai ter teorias e nunca vai saber o que foi o final de One Piece. Pense comigo, toda a aventura que a gente teve até aqui vai simplesmente ser apagada por um possível final ruim? Do primeiro capítulo de One Piece até o capítulo mais atual, tivemos histórias incríveis, personagens incríveis, momentos incríveis, coisas que a gente nem imaginava que esse mangá poderia chegar, e pontos tanto de mistério quanto pontos emocionais que a gente nem imaginava que esse mangá poderia alcançar. Eu tava conversando esses dias com o Brucão lá do Discord do canal, e ele é um cara que ele já leu One Piece há muito tempo, ele é bem mais velho que eu, inclusive, e é por isso, inclusive, que ele ganhou esse apelido. Ele leu One Piece desde 2000 e pouco, e ele comentou comigo que de todos os mangás que ele já leu na vida, nenhum é como One Piece em relação ao Chapéu de Palha. Chapéu de Palha tem uma interação única. A forma como você se sente inserido dentro do Sunny, a forma como você parece conhecer aqueles personagens é única. Tem momentos da história que você sabe como o Brook vai falar, ou você sabe o que o Zoro vai fazer, ou que aquilo é muito Luffy. Nossa, isso aqui é muito Sanji. E todos esses personagens são incríveis e eles tiveram histórias incríveis. Você não tem como negar que se emocionou na cena do Mary. Quem imaginaria que um mangá faria você chorar, ou se emocionar, ou sentir o que aquela cena queria passar por conta de um navio que tá sendo queimado? Quem imaginaria que teríamos uma cena em que o Luffy tá prestes a destruir um grande edifício do governo mundial simplesmente porque ele queria que uma pessoa dissesse: eu quero viver? Pense em todo o show de narrativa que tivemos até hoje, todos os arcos que se interligaram entre si, todas as referências que o Oda fez lá atrás e hoje se provam reais. O próprio Nika, que apareceu em Skype no capítulo 253 e vem aparecendo no 1043 de uma forma genial. Quem imaginaria que apenas com uma página dupla do Roger rindo traria tanta emoção e faria todo mundo explodir de teoria sobre o que era aquele tesouro, por que ele estava rindo, com uma página, com uma reação. Você não tem como negar o quão incrível é o momento em que o Luffy sai do meio dos escombros
membros do Along Park e fala que a Nami é a companheira dele, independente de tudo que a Nami viveu e que ela fez. Você não tem como negar que a cena do Sanji se despedindo do Baratie é uma das cenas mais emocionantes do mangá, que um dos momentos mais incríveis relacionados à lealdade é o momento em que o Zoro fala: não aconteceu nada, depois de ter se sacrificado pelo seu capitão, dizendo que ele seria rei dos piratas. Não tem como negar que cada soco da luta entre o Luffy e o Usopp parecia que tava doendo em você e não neles dois. Quem imaginaria que teríamos um enredo tão incrível de um arco que a gente nem imaginava, que achava que era só um arco que muita gente considerava até filler, seria um arco tão importante como Skypiea é, que cada capítulo daquele arco mostrou pra gente coisas que estão acontecendo agora no mangá que a gente nem imaginava, e que o Water 7, por exemplo, seria pra muitos, mesmo que não gostem tanto do que acontece em One Piece depois, um dos arcos mais incríveis que já aconteceu na história dos mangás. Todo o enredo e tudo aquilo que o Oda criou até hoje foram histórias incríveis, personagens incríveis. O Oden, por exemplo, foi um personagem que foi introduzido aos 45 do segundo tempo do arco quase mais atual da história, e ele foi um dos personagens que com um flashback, com poucos capítulos, se tornou um dos personagens mais cativantes e com um dos backgrounds mais incríveis dessa história, segurando os bainhas vermelhas num caldeirão fervente. Quem imaginaria que o Barba Branca, que foi só um velho que apareceu ali depois do arco de Alabasta, traria uma das cenas que faz a gente se arrepiar até hoje, dizendo que o One Piece existe, morrendo de pé, depois de ser baleado e traído por um dos caras que ele acolheu como seu filho. São tantos momentos, são tantas coisas incríveis desse mangá, que me faz pensar que independente se o final daqui pra frente for péssimo, se a história caminhar pra lugares que a gente nunca imaginava, que se o final for realmente ruim, quem se importa? Olha todas as aventuras que a gente teve até hoje, olha o mangá incrível que a gente leu, os momentos incríveis que a gente teorizou, que a gente presenciou juntos como fãs. E mesmo se você tá lendo esse mangá hoje, se você acabou de chegar nos atuais, se você começou a ler One Piece, sei lá, mês passado, mesmo assim, a história ainda assim conseguiu ser cativante e emocionante em vários aspectos. No Discord do nosso canal acontece muito, tem fãs de One Piece que leem One Piece há muitos anos, e alguns que começaram um pouco tempo atrás. Samuel, por exemplo, aqui no canal, é um cara que começou a ler One Piece há pouco tempo, e nas próprias palavras dele, One Piece mudou a perspectiva que ele tinha sobre histórias, e é uma das histórias mais especiais pra ele hoje, mesmo ele tendo lido tão recentemente. Toda essa história, todas essas aventuras, todos os momentos que passamos com o Luffy até aqui foram incríveis. Essa história teve uma narrativa incrível, com um enredo sensacional. O Oda sempre nos trouxe momentos emocionantes, momentos épicos, um show de narrativa com referências a capítulos passados, coisas que eram foreshadowings que a gente nem imaginava. Tudo o que aconteceu até aqui foi uma história sensacional. Se o que vai acontecer daqui pra frente vai ser bom ou não, quem se importa e quem sabe? Só vai ser o desfecho de algo que já é muito grande, muito maravilhoso por si só. Se o One Piece for só aventura, como muita gente não quer que aconteça, se o tesouro One Piece for só uma coisa abstrata ou algo muito diferente do que todo mundo imaginava, se a guerra final for péssima, se o Imo, por exemplo, for um personagem totalmente nonsense, e se acontecer algo muito diferente de tudo que a gente imaginava, ainda assim, a gente vai ter o prazer de ter acompanhado uma história sensacional. Ainda assim, o caminho que a gente teve até aqui nos emocionou, nos fez rir, nos fez chorar, nos fez acordar numa manhã de sexta-feira e pensar: caramba, tem capítulo de One Piece, eu preciso ler o capítulo de hoje. One Piece sempre vai ser uma obra muito especial pra mim, e eu imagino que pra muita gente, mesmo que daqui pra frente, do próximo capítulo pra frente, for uma história que vai caminhar pra algo muito longe do que imaginávamos, ou não for nada do que a gente esperava. E se eu puder usar o próprio mangá de One Piece pra falar aquilo que eu sinto a respeito dessa obra, e pra aquilo que eu penso que vai ser o final dela, ou que ele não vai ser, é a própria música Sake de Binks. O verso final dela é o que pode descrever exatamente o sentimento que não só eu tenho, como muita gente tem, como você, fã que tá vendo esse vídeo, também pode ter. Hoje ou amanhã, sonhos de noite adentro. Podemos não nos encontrar mais, mas não fique assim tão pra baixo. Afinal, amanhã, a lua vai nascer. Afinal, assim como o próprio Luffy disse diante do Kaido e diante da morte, quando tudo parecia que ia acabar ali, vamos cantar com firmeza a canção do mar, pois um dia, tudo que restará de nós serão apenas nossos ossos. Afinal, a vida é um grande conto de risadas, sem fim e sem nenhum sentido. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você achou que eu falei um monte de besteira, comenta aí embaixo. Se você gostou do que eu falei, também comenta aí embaixo. Compartilha a tua história, como você conheceu One Piece, como One Piece mudou a tua vida, ou como ele foi importante pra você em algum momento. Não se esquece de deixar o like se você gostou do vídeo, se inscrever aqui no canal pra aumentar a nossa recompensa aqui no YouTube. Também confere a nossa descrição com o Instagram do canal, onde você pode mandar sua teoria, a gente responder aqui em vídeo. E também o Discord, onde você pode ter um contato maior com a gente, conversar com a gente, brincar com a gente, como a gente sempre tá lá no Discord falando com a galera. E é isso, espero que vocês tenham gostado e valeu!